vamos dar sequência àquele conteúdo do sistema respiratório. O sistema respiratório só existe decorrente do sistema circulatório. Um se anexa ao outro. Então, lá do nosso tecido, dos membros inferiores, essa parte toda tua abdominal, está vindo um sangue pela veia cava inferior e entra no átrio direito. A veia cava superior, está vendo aqui, ó? Ela vem daqui da parte de cima e entra também no átrio direito. Esse é um sangue rico em CO2, dióxido de carbono. E aí ele tem que ser alterado. O que é feito? Esse átrio aqui, ó, ele vai se contrair. Nós chamamos essa contração de sístole. E aí, o relaxamento que ele vai ter, nós chamamos de diástole. Olha só, sístole, diástole. Sístole, tu vai gravar. Na hora de uma prova, de qualquer coisa, o que é a sístole? É a contração. O que é a diástole? O relaxamento. Essa cavidade aqui, chamada de átrio direito, se contrai e joga todo esse sangue aqui no ventrículo direito. Esse ventrículo direito aqui, vocês podem ver, ó, tem uma válvula aqui, ó, chamada de válvula átrio ventricular, porque separa o átrio do ventrículo. Ela faz tac, fecha. E aí quando ela fecha, o ventrículo vai se contrair. Ele se contrai e joga o sangue aqui, ó, tá vendo? Vai para a artéria pulmonar. É absolutamente um fenômeno, porque é a única artéria que transporta sangue com CO2. Essa artéria pulmonar esquerda, artéria pulmonar direita, superior, e vai. Chega ao pulmão. Aí tu tem que ir àquela aula que eu dei na aula passada. Chegado ao pulmão, esse sangue que chega é riquíssimo em quê? CO2. Lá ele chega até o alvéolo, que é a parte mais íntima do pulmão, e aí esse sangue com CO2 está passando uma série de arteríolas junto a esse cacho de uva, né? Que é o alvéolo pulmonar. Ele joga para dentro do alvéolo o CO2 e pega o oxigênio. Quem? A hemácia pega. A hemácia pega porque ela tem uma propriedade muito nobre. Ela tem um pigmento no seu centro chamado hemoglobina, onde no centro da hemoglobina tem um elemento metálico chamado de ferro. O ferro pode ser ferro 2 ou ferro 3. Então, ele joga o CO2 para dentro do tecido e pega o oxigênio. E aí? Aí é claro que isso vai vir pela a veia pulmonar. Tu está vendo aqui, ó? Veia pulmonar. Está vindo do pulmão. Mas vem rico em CO2? Não, vem rico em oxigênio. Olha só. Está vindo do pulmão rico em oxigênio. E cai no átrio esquerdo. Quando cai no átrio esquerdo, novamente, o átrio se enche de sangue cheio de oxigênio, e aí ele de repente vai se contrair. Quando ele vai se contrair, essas válvulas que tem aqui, ó, fecham-se, porque não pode retornar o sangue, e essa se abre. Essa é chamada de uma válvula muito conhecida, mitral. Ela abre e faz tac, abre e aí se contrai, joga todo o sangue para o ventrículo esquerdo. O sangue foi para o ventrículo esquerdo. Esse ventrículo está cheio de sangue, riquíssimo em oxigênio. Agora ele tem uma musculatura, tu pode dar uma olhada aqui, a musculatura que tem, é uma musculatura densa, né? O miocárdio dele é denso, ele se contrai. Quando ele se contrai, fecha-se aqui, ó, a mitral e vai se abrir aqui a aorta, né? Essas válvulas da aorta se abrem e vai passar o sangue oxigenado. Para onde vai? Vai para os tecidos, todo. Vai para o teu cérebro, vai para o teu corpo inteiro, né? Por que tem que ir para o corpo inteiro? Porque as tuas células estão esperando esse sangue rico em oxigênio. Com que propósito?
Por enquanto eu estou falando do sangue só, do oxigênio e CO2. Esse sangue rico em oxigênio chega na célula, a célula precisa porque tem uma unidade, uma organela dentro da célula chamada mitocôndria. Ela precisa fazer a glicólise, a quebra da glicose para produzir ATP. ATP é o trifosfato de adenosina. Aí produz, e como consequência disso, um resíduo que sai dali, dessa reação química, é o CO2. E aí? Aí volta tudo de novo. Esse CO2 vem, é carregado pela cava inferior, tá vendo? Lá em cima, quando também houve, a cava superior traz para o átrio, esse é o átrio direito, é jogado para o ventrículo direito, o ventrículo direito se contrai, joga a partir daqui, ó, pela artéria, tudo que sai do pulmão por artéria pulmonar, direita e esquerda, para ser oxigenado, para ocorrer a hematose. E aí é um processo sucessivo. E aí, se tu quiseres ver melhor isso, para esse... Começa por aqui, ó, olhando o ventrículo esquerdo. Está vendo a densidade? Isso aqui é chamado, a partir do meio, é chamado miocárdio, epicárdio, miocárdio e o endocárdio. Então, o miocárdio daqui, ó, mio é de músculo mesmo, é uma musculatura grossa para poder fazer isso. Bum! O sangue sair daqui, ó, vai lá pela artéria aorta, primeiro vai para cima, cérebro, depois desce. E aí desce e vai para todo o nosso corpo, oxigenar o nosso corpo. Mas tem que ser uma bombada só, muito forte. Então, esses vasos chamados de arteriais, eles têm que ser muito mais densos. Não pode ser um vaso fino, porque vai receber uma pressão muito forte. E aí vai até as duas pernas, aí exemplo, eu estou colocando as pernas lá embaixo. E como é que vai voltar? Ele vai ter que voltar pelas veias. E aí, para voltar pelas veias, eu vou ter que mostrar para ti que as veias, aqui para chegar pela artéria, vai por essa pressão. E para vir pelas veias, como é que ela vem? Que pressão? Não. As veias, quem vai contrair as veias são as nossas musculaturas, é o sistema muscular. Por isso, a panturrilha, a barriga da perna, é tomado como um segundo coração, porque pressiona a veia e joga o sangue para cima. E, naturalmente, essas veias têm válvulas, entre elas, para poder fazer a passagem, e vai fazendo. Quando tu estás em repouso, isso é feito de uma forma muito natural. E quando tu estás caminhando, e o que tu deves fazer é caminhar. Quando tu caminha, tu está facilitando o teu coração, porque essa bombada que ele dá aqui, se tu não caminha, tu é um cara realmente que não anda, não faz nada, Então o coração é muito forçado, essa força tem que ser maior. Agora, se tu caminha, a tua panturrilha pressiona e joga o sangue para cima, então ele fica mais aliviado, ele consegue fazer uma pressão menor. E isso é muito interessante. Eu vou te mostrar os vasos arteriais e os vasos venosos, e tu vê a diferença. Por que tem que ter diferença? Porque daqui sai um sangue com muita pressão. Por isso que quando a gente vai buscar a pressão de um indivíduo, a pressão sanguínea, arterial, é da artéria que tu vais fazer. Tu bota aquele aparelho, isso aqui, ó, quando tu faz isso aqui, ó, tu vai ver, é o coração batendo, porque isso é muito forte. Então eu quero mostrar agora as veias e as artérias. Olha só, isso aqui é um vaso venoso. Isso é um vaso venoso, como eu mostrava. Tu pode dar uma olhada, que tem válvulas aqui, ó. Sobe, ele é mais fino. Tu vai ver, comparando com a arterial, ele é mais fino. O sangue vai aqui, ó, e para ele não voltar, isso aqui fecha. E vai subindo, fecha. É cheio de válvulas nas veias. E nas artérias, com aquela pressão que o ventrículo esquerdo solta, não há necessidade disso. Agora, há necessidade de uma espessura mais densa. Esse vaso tem que ser mais encorpado. Então, eu vou mostrar
a artéria, a diferença da artéria para a veia. Olha só, isso aqui é uma artéria. Olha só o encorpamento da artéria. Por quê? Porque quando o coração faz pum, isso aqui tem que ter uma flexibilidade e força para suportar isso. Aí faz isso, ó. Ele faz um movimento. Pum, e vai. É uma onda que corre em cima disso. É natural e evidente que isso aqui tu podes ter uma série de problemas, né? Se tu não caminhar, se tu não te alimentar bem, não tiver uma vida sadia, né? De repente, uma artéria dessa pode ficar mais fina e com a pressão que tem do sangue, isso aqui, ó, faz um verdadeiro balão. Nós chamamos de aneurisma. Aneurisma é um negócio muito sério, mas nós conversamos depois na fisiologia como um todo. Agora eu quero mostrar o sangue, como é que ele circula em todo o nosso corpo, né? Então eu vou mostrar aqui, ó, nesse esquema, tu está vendo aqui o coração, né? E aí tu está vendo nesse esquema aqui, ó, a parte venosa que vai ao pulmão para ocorrer a hematose e volta. Só que tem um detalhe, o que sai do coração é a artéria. Então aqui é uma artéria pulmonar, rica em sangue com CO2. É a única exceção que tem de uma artéria que é rica em sangue e CO2. As demais artérias todas têm oxigênio. E aqui, ó, uma veia pulmonar, rica em oxigênio, está vindo para o coração esquerdo. Exceção também. É a única veia que transporta sangue rico em oxigênio. E aí cai no átrio, aqui tem o átrio direito, esquerdo, aliás, ventrículo esquerdo, é bombeado. Então está mostrando aqui, ó, toda a circulação. Olha a crosta da aorta saindo ali, ó. Então o sangue vai para o cérebro, vai irrigar todo o teu sistema nervoso central, desce, vai irrigar todo o teu corpo. Tu está vendo aqui, ó, por isso sistematizado aqui, ó, fígado, estômago, tudo esperando. Tem que esperar o oxigênio. E aí, faz a troca gasosa aqui no sentido contrário, porque daí as células daqui precisam desse oxigênio para quebrar a glicose na mitocôndria. E aí produz-se ATP. Esse ATP é o que te dá a energia. E aí, como subproduto, tem o CO2, o dióxido de carbono, que é canalizado já e vem pela veia aqui, ó, cava inferior e cava superior. Dessa forma a gente tem o sistema circulatório. Nós temos que falar um pouco mais ainda disso, porque no coração eu preciso explicar para vocês, mostrar para vocês que o coração ele tem baterias próprias, uma bateria, sistema autônomo, ele independe da gente. Não adianta tu querer parar o coração, eu vou parar o meu coração, não tem como parar, porque ele tem bateria nele. Ele tem uma bateria em cima, chamada de nódulo sino-arterial, sinusal, aliás, nódulo sinusal. Depois tem um átrio ventricular. Por que tem? Aí eu tenho que mostrar um coração maior para vocês. Porque quando aqui se contrai, a energia sai, e se ela for direto, os dois se contraem junto. E não pode, porque eles fazem esse movimento, ó. Enquanto o átrio se contrai, o ventrículo está se distendendo. Aí quando o ventrículo se contrai, o átrio se distende. E isso aí é tudo feito, esse ritmo é feito por baterias. Baterias próprias do coração. Que tu já ouviu falar que de repente o indivíduo teve um problema na bateria dele aqui, um nódulo sino-arterial, e aí ele teve que botar um marca-passo para poder fazer todo esse circuito elétrico que ele precisa. Então, marca-passo e ele vai viver bem, vai fazer tudo o que há de normal. Eu volto depois com um coração maior para mostrar todo esse circuito energético do coração. Nesse momento eu espero que os senhores tirem proveito dessa pequena explicação. Nós vamos ainda nos aprofundar mais, muito mais, né? Nós não vamos só ficar no circulatório, no respiratório,
nós vamos ter o digestivo, nós vamos ter o excretor, o glandular, todos esses sistemas nós vamos falar, mas gradativamente e nos aprofundando a cada momento. Hoje, a aula de hoje fica parada por aqui, mas nós falamos de um órgão essencial. Eu volto a falar do coração. É muito pouco o que eu falei do coração. Eu tenho que falar quem é que irriga o coração, que são as artérias coronárias, tu já ouviu falar, né? Que de repente o indivíduo precisa ter sempre um controle, né? De alimentar, um controle alimentar. Se ele tiver uma alimentação muito rica em gordura, ele pode ter entupimento das coronárias. Já ouvi isso falar, né? O cara, o colesterol meu está alto, tem que se preocupar mesmo. Não é só com a coronária, mas também a coronária que alimenta o coração. Tem artérias coronárias e veias coronárias, mas a gente vai ver numa próxima etapa. Eu hoje paro por aqui porque a gente não fica cansado, mas a paixão é tão grande que a gente gasta todo o ATP. E agora eu preciso jogar um pouco de oxigênio no meu tecido para poder produzir novos ATP. Até a próxima.